Ubifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nayara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago informações da previsão do tempo para a região sul do Brasil. Os últimos períodos têm sido impactados por um fenômeno Laninha. Esse fenômeno chama mais atenção pela persistência, já dura desde 2020, do que pela intensidade. Ele tem variado de moderada a fraca intensidade e por isso em alguns momentos outros efeitos acabam se sobrepondo aos efeitos da Laninha. Foi o que aconteceu no último outono. Tivemos um outono mais úmido do que o normal em grande parte do interior da região sul, algo que é atípico durante períodos de Laninha. A chuva persistiu até com moderada, forte intensidade no interior da região sul até o mês de junho, mas agora em julho o padrão mudou. As chuvas se tornaram mais escassas, ficaram mais restritas ao sul do Rio Grande do Sul, enquanto grande parte aí da região deve fechar o mês com volumes abaixo do que é normal. E essa é uma tendência para os próximos meses, uma característica de Laninha, chuvas abaixo da média entre o final do inverno e a próxima primavera. A Laninha está passando por um período breve de enfraquecimento. A gente pode acompanhar isso neste gráfico aqui, que é uma previsão probabilística de fenômenos climáticos. As barras em azul indicam probabilidade de ocorrência de Laninha, as barras cinzas, probabilidade de neutralidade climática, e as barras vermelhas menores aqui, probabilidade de El Niño. A gente observa que a probabilidade é maior para a Laninha, pelo menos até o final do ano de 2022. Agora a gente observa aqui um leve declínio das barras, indicando que estamos passando por uma fase de desintensificação do fenômeno, mas logo em seguida elas voltam a aumentar, indicando que a Laninha deve voltar a ganhar força durante a próxima primavera, então deve impactar bastante o clima aí durante a próxima estação. E só no início de 2023, entre o final do verão e o próximo outono, é que teremos uma desintensificação da Laninha e provavelmente uma transição para a neutralidade climática. Agora nós vamos acompanhar quais serão os impactos da Laninha ao longo dos próximos meses. Esse primeiro mapa aqui representa a climatologia, o que é normal chover no mês de agosto sobre o Brasil. Aqui sobre a região sul, na maior parte dos estados, os volumes normalmente variam de 100 a 150 milímetros. Esse segundo mapa aqui representa a previsão de desvio da precipitação, onde as áreas em tons de amarelo e laranja indicam um desvio negativo da precipitação, ou seja, agosto deve ser mais seco do que o normal. Nas áreas em azul, que ficam bastante restritas aqui à fronteira oeste do Rio Grande do Sul e algumas áreas do extremo sul do estado, principalmente regiões de fronteira, a chuva pode chegar com um pouco mais de intensidade e frequência, por isso em algumas áreas pode chover entre a média e acima da média. Mas na maior parte da região sul teremos chuvas mais concentradas no início de agosto e a segunda quinzena promete ser bastante seca. Durante o mês de setembro a situação não muda muito, expectativa de chuvas um pouco mais concentradas aqui para o sul e oeste gaúcho, os volumes até podem aumentar, a região da campanha deve ter chuvas acima da média, mas grande parte da região sul com chuvas abaixo da média em setembro. Esse finalzinho de inverno e início da primavera com chuvas abaixo da média deve impactar aí no desenvolvimento dos cultivos de inverno e além disso também no início da safra de verão, plantio de grãos aí como a soja entre setembro e outubro. A gente pode acompanhar que em outubro a condição até melhora um pouco. A gente observa nessas áreas em tons de azul aqui que a chuva até aumenta, ocorre até acima da média em alguns pontos, mas essa área não é homogênea. Em grande parte ainda da região, principalmente no interior do Paraná, com chuvas abaixo da média também para o mês de outubro, então deve impactar bastante aí o início da safra de verão. Quanto às temperaturas, o que chama mais atenção é que com o predomínio da Laninha, a gente não tem frequência tão grande de ondas de frio, mas por outro lado a gente pode ter frio tardio. Não tivemos ondas de frio frequentes agora durante o mês de julho, porque as frentes frias não avançaram de forma tão continental e, consequentemente, as ondas de frio também não adentraram muito pela região sul. Não tivemos frio tão intenso e duradouro. Mas em agosto, há expectativa para um declínio mais acentuado da temperatura já no início do mês, e o mês promete ser mais gelado, sim, em relação ao mês de julho. A gente pode acompanhar aqui, neste mapa, a temperatura mínima absoluta prevista, ou seja, a temperatura mais baixa que é esperada para o mês de agosto. A gente observa aqui que em grande parte do Rio Grande do Sul, centro e leste de Santa Catarina, extremo sul do Paraná, a gente deve ter temperaturas aí bem baixas, as mínimas mais baixas aí por volta de 0 grau, até risco de temperaturas negativas nessas áreas em tons de lilás mais claro. Temperaturas caem bem também sobre grande parte do Paraná, mas nessas áreas em tons de azul mais escuro e roxo, a temperatura mínima varia em 13, 6 graus, com risco um pouco menor para geadas.
mas agosto deve vir aí sim com episódios fortes de frio pelo sul do país. O segundo mapa aqui representa a temperatura máxima prevista. O calor será mais intenso no oeste e norte paranaense, enquanto nas áreas mais ao sul aqui do Rio Grande do Sul são esperadas temperaturas mais amenas. No próximo mapa a gente acompanha a previsão para setembro, e olha, setembro tem risco de frio tardio, porque com a Laninha o frio pode ser um pouco mais duradouro, então a gente pode ter risco aí de entradas de ondas de frio mais intensas, pelo menos na primeira quinzena de setembro, isso até mesmo para a formação de geadas, especialmente no Rio Grande do Sul. Temperaturas máximas já mais elevadas, especialmente no Paraná, no oeste e norte do estado, ainda mais com uma expectativa de chuvas abaixo da média. O calor deve ser mais intenso durante as tardes de setembro. Outubro ainda com risco de frio. Não é um frio tão abrangente e intenso, mas em regiões serranas do sul do país ainda há risco para geadas, até mesmo no mês de outubro. A gente observa aqui essa área em lilás claro que indica temperaturas por volta de 3 ou até abaixo de 3 graus. Mas a gente observa que esse frio já fica bem mais localizado em regiões serranas. Nas demais áreas, pode ocorrer um declínio mais acentuado das temperaturas, mas o risco para ocorrência do fenômeno é menor. Essas são as atualizações da previsão deste mês. Logo mais voltaremos com novas atualizações da previsão do tempo. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.